Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na meditação de hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. A armadura que Deus nos dá para podermos lutar contra as forças espirituais do mal que tentam nos afastar de Deus. Se você gostar dessa mensagem, eu peço que você aqui embaixo não se esqueça de deixar aí o seu joinha, também de deixar aí um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem. Vamos então à reflexão de hoje. As palavras do texto de Efésios, no capítulo 6, gostaria de destacar o versículo de número 11, onde está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Podeis sentar. Nós estamos no meio de uma luta. Estamos no meio de uma guerra. Estamos passando por um momento muito difícil. Só que esta guerra, esta luta, não é contra pessoas, não é por nenhuma ideologia humana. Esta é uma guerra, é uma luta contra o diabo, contra as coisas que querem nos afastar do nosso Deus, contra as coisas que querem fazer com que a gente caia da nossa fé. E essa luta, esta guerra, é uma guerra muito séria. Talvez a mais importante para a nossa vida. E no texto, então, hoje de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala então sobre a armadura de Deus. A armadura que Deus dá para nós podermos lutar esta guerra, para que a gente possa vencer esta luta contra o diabo. E o apóstolo Paulo está aqui finalizando a sua carta aos Efésios, e por isso ele diz para os Efésios buscarem forças no Senhor, na força do seu poder. Vejam que nessa luta, nessa guerra, nós seres humanos somos seres frágeis. Nós facilmente cedemos às tentações que o diabo nos impõe, que o mundo coloca sobre nós e que a nossa própria carne nos coloca diariamente. A nossa natureza, como eu falei antes, a natureza humana, a natureza pecadora, ela é frágil. Do ser humano não vem nada de bom. E por isso nós, nesta luta, nesta batalha espiritual, nós somos como pessoas fracas, soldados muito frágeis. E de dentro de nós não temos nenhuma capacidade para vencermos esta luta. É como se nós fôssemos para a guerra, para a luta, de mãos vazias. E por isso que no texto de hoje o apóstolo Paulo diz então que nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus, com toda a armadura que Deus dá para nós. Ou seja, de dentro de nós não provém nada de bom.
mas nós temos que nos vestir com algo que vem de fora, com toda a armadura que vem de Deus, que Deus dá para nós colocarmos, para que a gente assim possa ficar firme contra as ciladas do diabo. E a nossa luta não é contra as coisas carnais, mas sim contra as coisas espirituais, contra as forças espirituais do mal, que tentam nos afastar do nosso Deus. Diz no texto, no versículo 12, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta luta, esta guerra, é algo muito sério, porque o diabo, ele diariamente está ao nosso redor. O diabo, ele quer fazer com que a gente caia. E o diabo, ele é muito esperto. O diabo tem força, o diabo tem poder. E ele faz com que as coisas deste mundo, as coisas más deste mundo, as coisas que nos afastam de Deus, elas se tornem coisas boas aos nossos olhos. Por isso, o diabo, ele é enganador. O diabo é chamado do pai da mentira. Porque desde o princípio, desde o início, desde Adão e Eva, a função do diabo é transformar aquilo que é errado em algo bom e algo prazeroso aos nossos olhos. Assim como ele fez com Adão e Eva, enganando eles para que comessem do fruto proibido. Assim, hoje nós também temos várias coisas aqui neste mundo que são erradas, que nos afastam de Deus. Mas como o diabo, ele é sagaz, ele é astuto, ele faz com que isso entre na nossa mente e de uma coisa ruim acabe se tornando algo bom, algo prazeroso aos nossos olhos. E assim nós caímos nas armadilhas que o diabo nos traz. Quantas coisas que nós vemos muitas vezes assim que ao primeiro momento parecem bonitas, mas são coisas que não nos aproximam de Deus, bem pelo contrário, nos afastam. Assim, como diz Lutero, nós temos 3 coisas que nos afastam de Deus: o diabo, o mundo, as coisas que estão ao nosso redor e a nossa própria natureza. A natureza do ser humano, como eu disse, ela é pecadora, ela é enganosa. E o próprio Jesus também diz no Evangelho de hoje, que não é do coração procedem todas as coisas ruins. Não é o que vem de fora que contamina, mas de dentro do coração humano vêm as coisas ruins. Por isso essa luta é uma luta muito séria. É uma luta contra um inimigo muito poderoso, que quer fazer com que a gente caia da nossa fé, com que quer nos fazer que a gente se afaste de Deus. Mas nós temos que lembrar que se nós temos um inimigo poderoso, o nosso, podemos dizer assim, aliado nesta guerra é muito, mas muito mais poderoso que o nosso inimigo. E por isso ele nos dá uma armadura perfeita para que a gente possa se vestir com toda esta armadura e resistir às tentações do diabo. E a partir do versículo 14, então, o apóstolo Paulo, ele começa a montar esta armadura. Muito provavelmente, algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo, por ele estar na cadeia,
no momento em que ele escrevia esta carta, né, como a gente viu ali no versículo 20, que ele diz que ele está na cadeia, muito provavelmente algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo estava sendo guardado, estava sendo vigiado por um soldado romano. E então, no momento onde que ele é vigiado por este soldado, então ele forma, né, ele vê a armadura ali do soldado, e aí então ele começa a fazer esta comparação da armadura do soldado romano, do guarda romano, com a armadura que Deus nos dá. E aí então, a partir do versículo 14, ele monta esta armadura, dizendo para que a gente deve, em primeiro lugar, cingir-nos com a verdade. Ou seja, cingir é vestir o cinto, o cinturão da verdade. Como eu disse, o diabo é o pai da mentira. Mas por outro lado, nós temos alguém que é a verdade, Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nos coloquemos ao lado daquele que traz a verdade para a nossa vida. Segundo item da armadura, vestindo-vos com a couraça da justiça. A parte que vai aqui no peito e protege todos os nossos órgãos principais do ser humano. A couraça da justiça. A justiça, aquela que foi o próprio Cristo que, ao morrer na cruz, adquiriu para nós. Nós temos que colocar isso, porque o diabo, ele foi por Cristo derrotado lá na cruz. E quando a gente coloca a couraça da justiça, o diabo ele não tem poder algum para nos atacar, pois Deus nos tornou justos. Cristo nos tornou justos. Seguindo nesta armadura, o apóstolo Paulo fala para calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Vestir as botas do evangelho da paz, da boa notícia da salvação. Essa boa notícia que deve sempre andar com a gente e deve ser assim anunciada para as outras pessoas. No versículo 16, ele fala para embraçar o escudo da fé. Colocar o escudo da fé na frente, para que nos proteja contra todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo ele é tão poderoso, que ele tenta nos atacar de diversas formas. E principalmente ele quer fazer com que a gente caia da fé. Por isso nós devemos colocar este escudo poderoso, que sabemos que o diabo ele não tem poder contra isso. Porque a fé vem do nosso próprio Deus. E se Deus está do nosso lado, ninguém pode nos vencer. Ninguém. Por mais que o diabo tente nos atacar, tente fazer com que a gente caia da fé, este escudo é muito poderoso. E para finalizar, o apóstolo Paulo ainda traz outros 2 artigos para completar a armadura: o capacete da salvação e, por último, a espada da fé, a espada da palavra de Deus. Diz um ditado popular que a melhor defesa é o quê? Melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. E por isso, para finalizar a armadura que Deus dá para nós, ele fala do poder da palavra de Deus, que é a espada para lutarmos contra as investidas do diabo, para atacarmos o diabo, para não sermos só defensores contra as armadilhas que o diabo nos impõe, mas que a gente possa atacar o nosso inimigo com a palavra de Deus. Em todos os dias, porque o diabo, diariamente, ele está querendo fazer com que a gente caia nas tentações que ele coloca sobre nós. E aquela pessoa que usa a palavra de Deus
diariamente essa pessoa está, sim, com uma arma poderosa em suas mãos. A arma da palavra de Deus. Porém, nós muitas vezes deixamos de lado, como eu digo, estes itens desta armadura. E por isso fraquejamos. Fraquejamos em nossa fé, pois nós não nos vestimos com a armadura que Deus dá. Não lemos a palavra, não oramos, não vestimos a armadura que Deus dá para que a gente possa resistir às tentações. O apóstolo Paulo aqui diz então que a gente deve, bem pelo contrário, depois de vestir com a armadura, fazer orações, súplicas, orar e interceder por todas as pessoas, com perseverança, por todos os santos, para podermos sim vencer esta batalha. Esta batalha nossa, ela vai durar até o fim das nossas vidas, ou até o dia em que Jesus voltar. É uma batalha contra as forças do diabo. Mas como eu disse antes, na realidade o diabo ele já foi derrotado. O diabo ele não pode mais nos acusar perante Deus. O diabo perdeu a batalha quando Cristo morreu lá na cruz. E esta batalha já tem um vencedor, que foi o próprio Jesus quando morreu e ressuscitou. Ele venceu todas as forças espirituais do mal. E assim nos deu o presente principal da salvação e da vida eterna. E por mais que o diabo tente nos atacar, aquele que realmente se veste com a armadura que Deus dá, esse jamais cairá. Jamais cairá. Estará sempre ao lado de Deus, do lado vencedor desta batalha. Vou pedir para Fernanda, se tu pode voltar ali na estrofe 3 Isso. A estrofe 3 do hino Castelo Forte diz assim: o mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, mas jamais, vejam, jamais nos podem abalar, assombrar. Nós seremos vitoriosos. Do mundo o opressor, o diabo, com todo rigor julgado ele já está, e vencido cairá por uma só palavra. O diabo já foi derrotado. O diabo já foi derrotado nesta luta. E por isso nós não precisamos ter medo. Porque, como diz na estrofe 4, vou pedir para a Fernanda passar, por mais que venham as dificuldades neste mundo, por mais que se vierem roubar os bens, a vida, o lar, nada disso importa. Por quê? Que tudo se vá. Não há proveito algum, porque nós já temos o principal, a salvação, a vida eterna. O céu é a nossa herança. Por isso, nesta batalha, nós já saímos e já temos um vitorioso, que é o próprio Cristo Jesus, que morreu lá na cruz e venceu por nós. Mas enquanto ainda estamos neste mundo, o diabo quer fazer com que a gente caia. Mas se a gente toma toda a armadura que Deus dá para nós, vocês podem ter certeza que jamais sairemos derrotados. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem poderes, nem altura, nem principados, nem potestades, nem nenhuma outra criatura pode nos separar de Deus. Esta batalha, esta guerra já foi vencida.
E por isso nós temos que diariamente nós estar em oração, falando com o nosso Deus e pedindo a sua ajuda e a sua proteção. E assim sabemos que quando vier o dia em que Jesus vier para nos chamar, nós já temos algo garantido para nós. O céu é a nossa herança. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês a continuar nesta luta. É uma luta diária, é uma luta difícil, mas que com Cristo ao nosso lado, nós já vencemos. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto aqui da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem, se você concorda ou não comigo também, se você acha que é importante nós nos vestirmos com a armadura que Deus nos dá. Quem são os inimigos que nós temos para enfrentar hoje em dia? Escreva aqui embaixo nos comentários dizendo a sua opinião e também se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe ela com mais pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que essa palavra, a palavra do nosso Deus, possa chegar a cada vez mais lares. Que Deus assim te abençoe e te dê uma ótima semana.